Estamos chegando hoje no segundo capítulo da série Círculo de Valor sobre o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. E hoje nós vamos falar do tema Cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E eu vou começar trazendo para você um dado de uma pesquisa. Cem pessoas receberam cada um ali uma prescrição de um medicamento que era muito importante para que elas pudessem sobreviver. 33%, ou seja, 33 pessoas não compraram o remédio. Aí você já tira que 33 pessoas não quiseram se tratar. 67% compraram o remédio, sendo que das que compraram, 50% usou o remédio corretamente e 50% não usou o remédio corretamente. Como que a pessoa pode não usar corretamente um remédio que ela sabe que é importante para ela viver? Do outro lado, a pesquisa continuou analisando quem dessas pessoas tinham animais: cachorro, gato, papagaio, lagarto, tejo, enfim. Os animais adoeciam, as pessoas levavam eles para o veterinário e administravam cuidadosamente os remédios. Dessa forma, se conclui que as pessoas elas são mais cuidadosas administrando o remédio para um animal de estimação ou até para outras pessoas do que para si mesmas. Como que as pessoas elas podem ser mais cuidadosas com os animais do que consigo mesmas? Qual a origem disso? E aí Jordan Peterson faz uma análise para as origens da humanidade. E existe a origem que é datada de forma mais científica. É extremamente recente. Você vê que tem basicamente 500 anos aí de algumas descobertas científicas importantes, como por exemplo aí com René Descartes, com Isaac Newton. Antes, toda a vida humana, todas as coisas eram compreendidas como uma espécie de uma história, de um drama. São aí as famosas narrativas que Yuval Harari fala tão bem no livro Homo Sapiens. Nós temos dois mundos, que a gente pode chamar de mundo da matéria, que é aquilo que tem a parte científica, e nós temos o mundo da experiência. Ambos os mundos têm o que a gente chama de constitutivos primais. O primeiro da matéria, a gente pode falar que os constitutivos primais são as moléculas, os átomos, mesmo aí os recém-descobertos quarks. E o mundo da experiência também tem constitutivos primais, que é o caos e a ordem. Me abriu muitas coisas, me fez entender muitas coisas a respeito da minha vida, dos negócios e daquilo que a gente tem passado. Em resumo, por definição, a ordem ela pode ser entendida como o Condato lá do filme dos Hobbits, né? Aquela vida mansa, pacata, onde todo mundo se ama, onde todo mundo se gosta. É aquele lugar pacífico, produtivo, seguro, que pode ser habitado inclusive pelos ingênuos. O caos pode ser entendido como, por exemplo, aquele reino que é habitado lá no Senhor dos Anéis, que domina tudo e que cospe fogo e que é terrível. Nós habitamos a ordem eternamente, sempre rodeados pelo caos. A gente ocupa um território conhecido pelo desconhecido. Dominar essa dualidade é fundamental, isso é ser equilibrado. Ter um pé firme, plantado na segurança da ordem, e o outro pé no local da possibilidade do crescimento. Então, ordem e caos nem sempre é um positivo e outro negativo. Tanto um quanto o outro, existem aí coisas boas e coisas ruins que o autor tanto trata no livro. E existe uma origem para essa parte dessas narrativas. E essa narrativa está tão construída dentro de nós que até mesmo a Bíblia fala, lá no Gênesis, que o lugar mais seguro do mundo habitava uma serpente. Como que pode o Jardim do Éden, o lugar da ordem, o lugar do convívio com Deus, ter lá uma serpente? Então, na ordem existe o caos. E aí, logo nas primeiras páginas ali da Bíblia, quando a mulher come, ela experimenta ali o fruto da árvore, né, do conhecimento ali do bem e do mal, e quando ela oferece para o homem também aceita ali provar, experimentar, existe a dimensão da nudez, existe a narrativa da nudez. E aí, no próprio livro aqui do Peterson, essa dimensão da nudez, o que é que ela significa, psicologicamente falando? Significa a descoberta da vulnerabilidade. Adão e Eva ali, inquietos, eles se percebem que estão vulneráveis, que eles podem ser facilmente feridos. E aí não é nenhuma novidade que quando o homem, na narrativa, escuta os passos de Deus, ele se esconde. Porque quando estamos vulneráveis, a gente teme dizer a verdade, a gente teme dizer que a gente está nu, a gente teme caminhar com Deus, a gente teme entender que essa vulnerabilidade entre ordem e caos é de fato a narrativa mais verdadeira que existe. Já que se você subisse, se você construir o castelo mais perfeito do mundo,
ainda assim o caos vai estar lá dentro. Por outro lado, no meio do caos, você também pode descobrir a ordem, já que o caos também demonstra possibilidade. Talvez esse ato do homem e da mulher estarem expulsos do paraíso para poderem caminhar com suas próprias pernas, talvez não seja ali simplesmente uma punição, mas seja uma abertura de possibilidade para que o homem, por meio da sua vida, ele possa conquistar aquilo que ele ganhou de graça, né, no paraíso, que é reconquistar ali a confiança e a amizade com Deus. Assim somos nós quando estamos em uma situação de caos. Então, de repente, quando você perde um emprego, quando você não consegue ser promovido, quando você não consegue bater uma meta, muitas vezes você tem ali a grande possibilidade de você rever toda a estratégia, que talvez até que estava diante dos seus olhos, outras possibilidades, e você não conseguia perceber. Então, na vida da gente, caos e ordem estão dentro do nosso DNA. E por que a gente acaba cuidando melhor dos outros do que de nós mesmos? Porque a gente passou a vida inteira ouvindo essas narrativas de que, por exemplo, o homem ele é suscetível à fraqueza, de que nós nascemos no pecado. Independente da sua religião, parece que todas comungam dessa fraqueza humana que está ligada às origens. Então, por que alguém deveria cuidar de alguém tão fraco, indefeso, feio, abominável, nu, vulnerável como os filhos de Adão? Parece que as pessoas não acreditam que de fato merecem o melhor. Alguns anos atrás, eu usava uma frase quando as pessoas me perguntavam como eu estava, né? Eu respondia: estou melhor do que mereço. Por que a gente diz essas frases? Talvez porque a gente se identifique como alguém que não merece estar na ordem, como alguém que não merece de verdade estar ali protegido, estar ali feliz. Cuidar de si mesmo é muitas vezes olhar para o futuro, para a pessoa que você quer ser no futuro e perguntar: como que seria a minha vida se eu estivesse cuidando da minha rotina de exercícios adequadamente? Como seria a minha vida do futuro se eu estivesse agora me desenvolvendo como eu preciso me desenvolver? Começando de hoje a voltar para o inglês. Como seria a minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como seria a minha vida se eu desenvolver um pouco melhor a dimensão da comunicação, que é uma competência tão necessária hoje no mundo dos negócios? A inteligência emocional, se eu cuidar um pouco disso. Olhar para o futuro é muitas vezes reconsiderar a falta de cuidado que eu posso estar tendo hoje com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional, até porque elas andam juntas, de mãos dadas. E assim, você só tem como traçar uma estratégia de futuro, que é o que a gente chama de eu ideal, se você consegue saber onde que está o teu eu atual agora. Onde você está hoje e onde você quer estar? Quantos passos você precisa percorrer? Qual é o degrau da escada que você está? Quantos degraus essa escada tem? Por isso que é importante fortalecer o teu individual. Começa contigo. Por isso que é tão interessante lá no avião, quando a gente está voando, e tomara que volte logo, que a mensagem diz, né? Primeiro, coloque a máscara em você para que depois você possa salvar os outros. Porque é óbvio, se você não está com a máscara, você tem um risco maior de morrer e não salvar ninguém. Então comece consigo mesmo, cuidando de você mesmo. Defina quem você é, refine a sua personalidade. Você não precisa ser Gabriela, nasci assim, vou morrer assim para sempre. E não adianta você dizer que é muito difícil, que não vai conseguir, que não consegue. Nietzsche falava, né, que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Quando você tem um propósito, você abre mão de muitas coisas para conseguir viver o seu propósito. Então que o seu propósito seja cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E aí? Você gostou desse vídeo? Você gostou desse conteúdo? Então, por favor, não deixa de dar aqui um like, até porque não custa nada para ti, é 0800 e para mim vai fazer uma grande diferença para eu continuar levando o círculo de valor para mais pessoas. Compartilha esse conteúdo nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, para que a gente possa aí impactar positivamente a vida de alguém. E aqui eu me despeço e te convido para assistir, para ativar aí o sininho das notificações, para assistir o próximo episódio, que vai falar da regra número 3. Seja amigo das pessoas que queiram o melhor para você. E aí, quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você chama de amigo? De fato elas querem o melhor para ti? O que é que significa o melhor para ti? Então juntos a gente vai tratar desse tema no próximo vídeo.